Boa noite, sejam bem-vindos. Todos me ouvem bem? Que bom, que bom. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Amanda, eu sou gerente de marketing na Faculdade Exup. Em nome da nossa faculdade, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo a esse webinar, nosso webinar de PNL, Hacks para alavancar seu potencial. Bem, antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Acredito que mais pessoas entrarão a seguir, né, dada a hora. Acho que considerando o tsunami de evento e de conteúdo que a gente anda tendo disponível aí, vocês escolheram para estar aqui conosco essa noite, então eu quero agradecer pela preferência, muito obrigada por escolherem este conteúdo. Quero agradecer também ao professor Marco Túlio, que gentilmente, prontamente aceitou nosso convite para falar sobre PNL, esse tema tão importante. Eu vou deixar o professor Marco Túlio logo mais se apresentar, porque se eu for falar do currículo dele aqui, a gente vai ficar a noite toda e eu acho que ele vai poder escolher as suas experiências e as suas formações que são mais pertinentes ao tema para que vocês conheçam ele um pouco mais. No convite a gente compartilhou o LinkedIn do professor Marco Túlio também, né? E aí vocês puderam, com certeza, se conectar a ele e começar aí a receber um pouco do conteúdo que ele disponibiliza pelo canal. Hoje aqui nós tivemos quase 100 inscritos. Desses 100 inscritos, algumas pessoas mencionaram que eram estudantes e tinham curiosidade sobre o tema. Outras disseram que já estão no mercado de trabalho e que querem conhecer PNL para desenvolver seu potencial. Tivemos um percentual também de líderes, de gestores que querem conhecer PNL para desenvolver seus times e ambos terem uma performance diferente. E isso é PNL, né? É uma metodologia, uma técnica muito relevante para todo profissional, na verdade, para todo ser humano. E eu não vou me alongar muito, vou passar o microfone, o áudio, o palco, a tela para o meu amigo professor Marco Túlio, e ele vai poder discorrer mais sobre o tema com vocês. Obrigada, professor, obrigada a todos. Amanda, obrigado. Amanda, só me disponibiliza o host, por favor. Agora, professor. Prontinho? Deu certo? Deixa eu verificar. Ainda não. Ai, porque olha que beleza. Eu botei a Aline como host. A Aline, tá me ouvindo? Agora eu estou entendendo. Quem sabe faz ao vivo. Aline, não tem problema. Você sabe colocar o professor como host? Senão eu te ensino. Oi, vou mudar aqui. Obrigada, Aline. Desculpa. É que na hora trocou a ordem, bem na hora que eu cliquei. Não tem problema, não. Vou compartilhar aqui. A Aline ainda está como host, né? Ainda está. Aline, é só você clicar lá no chat no nome do professor e aí vai aparecer lá para você colocar ele como host. Aí clica em cima, pronto, já passa a bola para ele. Tá, com qual nome que tá dele lá no chat? Marco. Eu não consigo. Só Marco. Tá, só um minuto. Só Marco. Tá bom, obrigada. Aê, brigadão, Aline. Tá com você agora o poder, professor. Pode obrigado. Peraí, deixa eu só ver um negócio que está ok. Peraí. Não sei se... Peraí, vamos dar uma olhada aqui. Já está aparecendo a apresentação? Quase, ainda não. Agora sim, agora a gente já consegue ver.
Então, ótimo. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Então, vamos dar um início aqui. Um bate-papo bacana para nós conduzirmos hoje, para nós batermos esse papo sobre PNL, falar sobre programação neurolinguística, né? Falar sobre mudança de vida. Isso é que é legal. PNL é uma mudança de vida, e aí eu quero aproveitar para começar falando um pouco de como é que eu mudei minha vida bastante com a PNL. Depois de uma formação em engenharia física, formação super técnica, né? Tive a oportunidade de trabalhar na área de gestão em alguns países fora do Brasil. Aí comecei a estudar mais sobre comportamento humano, sobre PNL, sobre mentoria, liderança e tudo. E aí eu fui me apaixonando pelo ser humano, entendendo que lidar com gente é um grande diferencial. Aí fui fazer mestrado em administração, fazendo doutorado em neurociência, me formei em PNL, em coaching, mentoring, em psicologia positiva. E aí a gente percebe o quanto é bacana lidar com o ser humano. Então, quando a gente fala assim, o que é PNL? PNL é primeiro você se reprogramar, você mudar um pouco seus comportamentos, as suas crenças que te limitam, assumir o controle da vida para poder ajudar outras pessoas. Olha que legal a gente poder fazer isso, né? Quantos de vocês, e eu quero iniciar com uma pergunta provocativa para que vocês pensem. Quantos de vocês conhecem pessoas que vivem num piloto automático, que não percebem o tempo passar, em termos assim de, Sabe aquele... Quando a gente não percebe o tempo passar porque está fazendo alguma coisa que gosta, é muito legal. Agora, sabe aquela pessoa que está infeliz no trabalho, ou numa relação, ou em alguma coisa, e ela continua ali, ela continua fazendo aquilo ali, nem percebe o tempo passar. Então, PNL é uma tomada de consciência. Uma das grandes definições de PNL é um manual de funcionamento do cérebro. A gente não estuda o cérebro a nível anatômico, mas a nível comportamental, para que a gente tome mais consciência do que está legal em nós, que podemos potencializar, e do quanto algumas coisas podem nos prejudicar. Então, reprogramar isso aí. E olha que bacana, podemos reprogramar pessoas que estão ao nosso redor. Reprogramarmos pessoas para que eles assumam mais responsabilidades, para que eles produzam mais, comuniquem-se melhores, para que a gente tenha menos conflitos. Então, a PNL no ambiente empresarial, pessoal, está ligada a 3 grandes habilidades: comunicação, liderança e negociação. Quando estudamos PNL, nós avançamos muito nessa tríade: comunicação, liderança e negociação. Tem algumas dicas que eu vou dar para vocês hoje aqui. Então, falarmos de uma reprogramação, porque o ideal seria falar de reprogramação, e todos nós programados, nós já estamos numa reprogramação através da linguagem, é entender que nós temos que aprender, reaprender e voltar a aprender a todo momento. Então, olha que bacana, todos que estão aqui, entrar nesse mundo como no filme Matrix. Se você tomar a pílula vermelha, você entra no mundo da PNL. Se tomar a pílula azul, fica onde está. Então, vamos estar sempre aprendendo, reaprendendo, voltando a aprender. E vocês, eu quero parabenizar por todos que estão aqui, que têm esse propósito, eu tenho certeza. Senão, vocês não estariam aqui ao vivo, às 7 da noite. Não está frio aí não, né, Amanda? Tá mais... Não, tá não. Tá quentinho agora. Estou aqui em Belo Horizonte, vocês não imaginam o frio que está fazendo aqui. Lá no sul, pior ainda. Então, tá assim, às 7 da noite para assistir a palestra, é porque tem vontade de estar sempre aprendendo, reaprendendo. Isso é muito legal. Então, parabéns por estarem aqui. Sejam muito bem-vindos, né, a esse bate-papo, que, na minha opinião, sempre acrescenta alguma coisa. Para que a gente possa, então, entender um pouco mais de como é que é feita a reprogramação, eu trago um termo um pouco mais técnico aqui, que é um termo da neurociência, que é chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é quando nós nos modificamos por experiências repetidas. Então, olha que bacana, nós chegamos a essa conclusão que ninguém nasce e morre de um jeito só. Que coisa boa, né? Que coisa legal a gente poder se reprogramar, poder aprender coisas novas ao longo da vida. Seria muito ruim a gente falar assim, nossa, eu nasci com medo de falar em público e vou morrer com medo de falar em público. Não, claro que não. É possível você reprogramar,
é possível você aprender novas possibilidades. Então, eu me modifico por experiências repetidas. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem pode me responder aqui o que é mais importante na vida, ações ou palavras? Ações ou palavras contam mais? Eu acho que são as ações, né? Tem um ditado que fala que o exemplo arrasta, né? Isso aí. Ações contam muito mais do que palavras. Claro que as palavras são fundamentais, porque a gente fala, mas PNL não é você se reprogramar através da linguagem? Uma reprogramação neural através da linguagem? Primeiro passo, desde que isso provoque ações. De nada adianta eu falar para uma pessoa fazer alguma coisa se ela não partir para a ação. Então, a fala é o primeiro passo, a ação é que consolida, é a ação que muda. E aí um outro paradigma que eu vou dar a dica para vocês, ó. O que vem primeiro, fazer ou vontade? Muita gente pensa que é vontade, é o fazer, tá? Faça para ter vontade. Vou dar uma dica, olha só. A pessoa morre de vontade de fazer exercício físico e não vai. Quando ela começa a fazer, ela fala, a vontade apareceu. Me deu vontade de continuar fazendo. Faça para ter vontade. Nunca espere a vontade para depois fazer. Quantas pessoas morrem de vontade de fazer alguma coisa, vontade de fazer uma viagem, fazer tal coisa, e nunca faz. Porque não partiram para a ação. Por isso que essa parte, quando eu falo, eu me modifico por experiências repetidas, parta para a ação. Se você quer se reprogramar, se você quer mudar suas conexões neurais, vão para a ação. Vão fazer acontecer. A PNL se propõe a isso. Essa partida para a ação, sabendo que a gente tem esse ciclo aqui, ó, de crescimento, de mudança. Olha que legal a gente pensar que o primeiro passo é a atitude. A gente precisa, a gente quer, a gente pode. A atitude é o primeiro passo. Aí eu adquiro um conhecimento de como fazer alguma coisa. Esse conhecimento vai ter que ser praticado para gerar uma habilidade, para depois gerar um hábito. Então, tudo que a gente aprende na vida segue esse ciclo. Atitude, conhecimento, prática e hábito. Prática gera habilidade. A pessoa quer aprender a falar inglês. A primeira coisa que ela precisa, querer falar inglês. Aí ela adquire um conhecimento da língua inglesa. Ela já sai falando? Não. Ela tem que praticar para gerar habilidade. Quer ver? Deixa eu fazer uma intervenção aqui com a Kellen. Kellen, vamos bater um papo aqui entre eu e você, coisa rápida. Vamos imaginar, Kellen, vamos imaginar que você tem que fazer uma cirurgia corretiva dos olhos. Não é seu caso, é só uma suposição, tá? E eu sou um médico oftalmologista, tá bom, Kellen? Eu viro para você e falo assim, Kellen, vamos marcar a sua cirurgia. Eu estudei 6 anos, fiz 4 anos de residência, são 10 anos de estudo. Podemos marcar a sua cirurgia, Kellen? Sem nenhuma prática, só estudo? Você só estudou, não praticou. Finalmente, agora eu vou colocar a mão na massa, Kellen. Você vai ser a minha paciente número 1. Primeira, né? Agora... Negativo. Olha que eu já fiz cirurgia nos olhos e procurei uma pessoa bem experiente. Eu peguei a pessoa certa, ela já estava experiente, tá vendo, gente? Ela já sabia como... Olha só, primeira vez, você tem que me dar uma oportunidade, Kellen. Peraí, ué. Deixa aí, ué. Ela já fica meio assim. Claro, gente, que o conhecimento é fundamental. Claro que é. Agora, conhecimento sem prática não vale nada. Então, uma dica que não é só a PNL nos traz, mas quem está falando com vocês é um engenheiro e um físico, tá? A área técnica, ela é muito importante. O conhecimento técnico de qualquer um de vocês aqui, independente da área de atuação que vocês têm, ele é fundamental. Agora, o diferencial são as suas habilidades comportamentais. O que diferencia um ótimo profissional de um profissional mediano são as habilidades comportamentais que ele tem. Então, vou parar um pouquinho o compartilhamento aqui, para a gente poder bater um papo. Fazer com que o diferencial seja as habilidades comportamentais. Quantos de vocês conhecem pessoas, e a PNL trabalha muito nessas habilidades comportamentais? Aqueles que foram o primeiro da turma. Nota alta, 10, tudo. E às vezes não conseguiu se posicionar bem no mercado. Pode acontecer. Então, o conhecimento é importante, gente, claro, desde que ele seja colocado em prática, óbvio. Então, fazer com que
nós entendamos isso. Tem muita gente que não entende, olha, eu formei, eu já estou pronto. Não, suas habilidades comportamentais vão fazer com que você progrida cada vez mais. Então, habilidade de relacionamento, de gestão de conflitos, de liderar pessoas, de se comunicar bem com diversos perfis de pessoas, de lidar com conversas não violentas. Olha que interessante. E a PNL, vou dar um exemplo aqui de uma ferramenta que a PNL nos traz, só para vocês entenderem como é prática a PNL. Quando, em qualquer ambiente empresarial, qualquer situação de vida, não só empresarial, você vira para alguém e fala assim, discordo de você, você está errado. Você está cometendo um grande erro. Se você fala uma frase como essa, o outro lado tende a reagir e falar, não estou errado, não, começa a gerar briga. Como é que a gente fala para a pessoa que ela está errada sem dizer isso? Aí tem uma ferramenta da PNL chamada amortecedor. Amortecedor é igual amortecedor de carro, que amortece o impacto. O amortecedor em comunicação amortece o conflito. Se você fala com a pessoa assim, eu entendo seu ponto de vista, eu respeito a sua opinião, talvez se eu estivesse no seu lugar eu pensaria da mesma forma. E aí a PNL trabalha a linguagem, não é? Às vezes a gente fala assim, eu entendo seu ponto de vista, mas... que frase horrível, hein? O mas nega que você entende a pessoa. Então a conjunção que a gente usa não é o mas, é o i. O i é a conjunção de ligação na língua portuguesa. Eu entendo seu ponto de vista, o que te faz pensar isso? É interessante isso que você está dizendo. Vamos ver agora outras possibilidades. Então, uma dica, cuidado com o mas. O nosso cérebro só grava o que vem depois do mas. O que vem antes ele elimina. Então, vocês já viram? Olha um feedback, olha a aplicação aí no feedback. Sabe aquele feedback que você chama a pessoa e fala assim, ô fulano, você é uma pessoa tão bacana, uma pessoa disponível aqui na empresa, alguém que faz acontecer, contudo, é igual mas. Eu vou te mandar embora. Por que adianta falar um monte de qualidade antes? Não adiantou nada. Uma vez Então, eu ouvi que o mais é um apagador mundial, né, professor? Você falou mais, apagou tudo que você falou antes, né? Exatamente. Apaga tudo. Então, a PNL trabalha muito uma das aplicações, né? Muito essa questão da linguagem. Como é que nós usamos a linguagem de uma forma eficaz, sem agredir a pessoa. Até porque a gente usa um termo da PNL que é o rapport. Né? O rapport que é criar sintonia, vou escrever aqui no chat esse termo, criar rapport, criar sintonia, criar conexão com a pessoa, uma maneira de você estar em conexão. E quando existe rapport, a coisa flui. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, rapport é criar essa conexão. Então, pensar sobre isso, né, em criarmos melhores conexões, melhores relacionamentos. Deixa eu conversar agora com a Graziele. Cadê a Graziele? Que está interagindo muito bem aqui no chat. Graziele, cadê você? Você pode ligar? Estou aqui, só não posso ligar a câmera no momento. Oi, Graziele. Ah, não tem problema. Tudo bem? Tudo bom, Oi, Graziele? Amanda. Oi, professor Marcos. Oi, boa noite. Boa noite. Graziele, você concorda que essa conexão é fundamental na vida, Graziele? Sim, essa conexão é primordial. Né? No momento que você está ali na gestão de pessoas, eu tenho que estar ali em momento de empatia, estar ali no comportamento humano, trabalhando o nosso eu em junção ali com uma relação com o outro, porque o outro é diferente da gente, opiniões são diferentes, né? Mas eu tenho que respeitar o outro e mostrar possibilidades sem agredir o outro, né? Ótimo. E você falou uma coisa importante, Graziele, que mesmo que a gente discorde da pessoa, Sim. Nós podemos manter uma boa relação com ela. Isso é criar rapport também, é criar... Entendi. Até porque tudo é negócio, né? Tudo é troca de saberes, de interesses. Então, você tem que criar uma ponte ali que não vai quebrar, né? Aquela conexão, né? Isso. Essa conexão sendo bem feita, essa conexão agindo de forma natural em cada um de nós, faz com que nós observemos que no mercado hoje de trabalho,
Hoje, quando falamos de mercado de trabalho, nós falamos de 3 grandes variáveis: tempo, custo e qualidade. Então, para todos nós que estamos em diversas empresas, nos negócios, nós vamos fazer de tudo para reduzir o tempo de um processo. Nós vamos fazer de tudo para reduzirmos o custo de um processo ou melhorarmos a qualidade. Então, sempre focarmos em 3 grandes variáveis: tempo, custo e qualidade. Para isso, a gente precisa de gente. Entender como as pessoas funcionam. Então, aqui vem uma dica legal de como lidarmos com diversos perfis de pessoas. E aqui eu vou explicar, depois eu coloco essa tabela para vocês verem aqui, eu vou explicar como é que a gente lida com diversos perfis de pessoas. A PNL nos traz 3 canais representacionais: o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, quem são as pessoas mais visuais, quem são as pessoas mais auditivas e quem são as pessoas mais sinestésicas? Vamos lá. A pessoa visual, ela olha para cima para buscar imagens toda hora. Ela é muito rápida. Ela fala muito rápido, ela é muito objetiva, muito assertiva, vai direto ao ponto. Quando você conversa com alguém que tem características mais visuais, você está conversando com alguém que quer velocidade de decisão, busca resultado, quer fazer a coisa acontecer, que é um ponto muito positivo. O visual pode ter um probleminha. Às vezes ele tem impaciência, ele é muito impulsivo para lidar com algumas situações. Então, como é que a gente fala com o visual? Gente, frase curta, nada de frase longa com o visual. Tom de voz um pouquinho mais alto, ritmo de voz mais rápido. Se você usar palavras como resultado, curto prazo, imediato, isso é para ontem, ele vai adorar. Ele ama desafios, ama fazer acontecer. Essa é a pessoa visual. Toda palavra ligada a número, ligada a resultados, o visual adora. Quem são as pessoas mais auditivas? Te escutam mais, avaliam mais as coisas. Há uma dica: o visual, gente, ele não tem muita paciência para te escutar, não. Fala mais de 10 segundos no visual, que ele vai te interromper e vai completar a frase para você, tá? Começa a explicar demais que o visual te interrompe e já completa para você. Isso, o visual tende a ser também uma pessoa criativa. O auditivo, ele te escuta. Aí ele tem paciência de escutar, ele pondera, ele analisa. Quando ele toma decisão, ele está bem embasado. Qual pode ser o problema do auditivo? Demora para tomar decisão em alguns momentos. Eu, como bom mineiro, eu coloco uma frase assim: às vezes o trem passou e ele não pulou no trem ainda. O trem que não sabe se vem outro trem. Então tem que tomar cuidado, que às vezes o auditivo perdeu o trem em alguns momentos. Então, o auditivo, frases mais longas. Tom de voz mais baixo, ritmo de voz mais lento. Ele adora palavras como planejamento, análise, gestão de riscos, avaliação de cenários. O auditivo ama palavras como essa. E ainda temos as pessoas sinestésicas. Sinestésicos são as relações humanas. Pessoas que valorizam mais as relações humanas, a comunicação, a convivência com outras pessoas. Elas fecham o negócio porque confiam em você. Esse é o sinestésico. Qualquer palavra ligada a gente, trabalho em equipe, valorização das pessoas, sentir, integração, o sinestésico adora ouvir. Gente, ninguém é um perfil. Ninguém é um perfil. Nós estamos. Então, nós, a todo momento, misturamos os perfis visual, auditivo e sinestésico. A pergunta que eu faço é: quais desses 3 perfis, ou quais deles você mais usa? Quais deles são mais predominantes em você? E como que você vem se adaptando aos outros perfis? Porque essa reprogramação que a PNL nos traz implica adaptação. Então, por exemplo, um visual conversando com um auditivo. Uma pessoa muito visual, com características muito visuais, conversando com uma pessoa auditiva. O que acontece se um não se adapta ao outro? O que o visual pensa do auditivo? É lento. Muito lenta essa pessoa, ela não desenvolve. O que o auditivo pensa do visual? É um louco, toma decisão sem pensar. O que às vezes o visual pensa do... o visual pensa do sinestésico? Nossa, fica chorando pelos cantos aí, o olho cheio d'água toda. Qualquer coisa que fala, fica emocionado.
que o sinestésico pensa do visual? Nem dá bom dia, passa, só quer saber de números. Então, PNL é uma constante adaptação. É isso aí, Graziela. Se a gente não se adapta, nós não nos reprogramamos. Por isso que a gente não pode. PNL é totalmente contra a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim, serei assim. PNL, a todo momento, você está se modificando. Vocês já se perceberam nesses perfis aí, gente? Já estão dando, né? Já conseguem se perceber. Opa, tenho mais esse estilo. Como é que é o seu, Amanda, preferencial? Bom, você falou que a gente exerce vários papéis, né? Vários papéis. Eu acho que eu passo por todos, mas na comunicação, por exemplo, eu acho que eu sou muito visual. A pessoa está falando, eu já estou pensando nas alternativas, no plano de ação, e bora, não precisa ficar enrolando, vamos falar que a gente já tem um caminho para seguir. Mas eu tenho melhorado isso, né? Como gestora, lidando com vários perfis, a gente não pode ser assim. Eu acho que eu tenho me desenvolvido bem nos últimos anos. Cortava mais as pessoas. A gente vai se adaptando, né? Quem gostaria mais de falar? Vamos lá, gente, aproveita aí. Você se enxerga em quais desses perfis? E como é que você vem se adaptando aos outros? Senão vai gerar conflito, senão vai gerar problema de liderança, de negociação, de comunicação. E tem palavras a usar com cada perfil. Olha que legal a gente avaliar isso aí. Né? Como... Aí você fala, mas será que tem gente que usa isso para manipulação? A gente tem. Agora, a PNL não é manipulação. A PNL traz uma ideia de que tudo que você faz, grave essa palavra, tem que ser ecológico. O que é um comportamento ecológico? Tem que ser bom para você e bom para os outros. Se não for bom para você e bom para os outros, não é PNL. Porque tem gente que usa isso aí para manipular. Rodrigo está falando aqui, visual, bom dia, quantas vezes? É isso mesmo, Rodrigo, o visual já entra direto, entra rasgando. E aí, como é que tá? Às vezes nem bom dia, tá? Imagine um WhatsApp para o visual, joinha, ok. Manda um áudio de 6 minutos para o visual que você perdeu sintonia com ele na hora. Eu sou muito visual, gente, quando alguém me manda um áudio de 6 minutos, eu falo, nossa, ainda bem que tem velocidade 2, que pelo menos eu consigo escutar mais rápido. Então a gente tem que se adaptar. Ana Laura está falando aqui, me entendo bem visual. Isso, é isso. A gente vai se adaptando, vai mudando. O ideal é a gente julgar bem nos 3, hein, gente? Eu acho que é necessário o público, né? Você adaptar ali de acordo com o público que você está lidando. De acordo com o público. Isso, exatamente. É isso aí. É uma adaptação constante. Eu sou professora em escola do estado, então a gente tem que fazer essa adaptação constante e o mínimo de sinestésico, né? Sim, claro. Exatamente. Um pouco do sinestésico tem que ter, né, Graziela? Imagina a pessoa nada um pouquinho, exatamente. Até porque ela lidar é dura com demais. Com o outro, exatamente. Mas é uma mesclagem, né? Você tem que estar ali assimilando o ambiente, as pessoas, e uma junção de um pouco de cada. Sem dúvida, sem dúvida. O legal é a gente poder usar os 3, a gente treinar a usar os 3 perfis. O Rodrigo e a Ana Laura falaram um pouco aqui no chat. Rodrigo e Ana Laura, vocês podem conversar um pouquinho comigo, um de vocês dois? Quem pode aí conversar um pouco? Raíssa aqui também. Claro. Raíssa. Tá bom, Rodrigo? Beleza. Rodrigo, você é muito visual, cara? Acho que 99. Sou de exatas e meu negócio é número, estatística, apesar que eu sou gestor de empresa. É isso. Eu também sou visual, eu entro em rápido, eu te entendo, Rodrigo. Eu me adapto um pouquinho aos outros, tá? Agora, quando a gente tem equipe, uma dica, nunca contrate gente igual a você toda hora, hein? Cuidado. É bom contratar gente diferente de você para fazer o papel que você não sabe fazer. Por exemplo, por mais organizado que eu seja, eu tenho a minha organização. Sabe aquela organização do visual que só eu sei onde estão as coisas? Só eu me entendo. Então, eu não sou um cara organizado demais para o mercado. Então, tem gente que trabalha comigo que é mais analítico, que é mais auditivo. Então, é muito bom a gente contratar pessoas diferentes da gente. Isso é legal também, né? A gente comete um erro de querer contratar só gente igual. Né? Professor? Oi, Marcelo. Vê se eu não vou falar uma bobagem aqui. Fala. Tem certeza que bobagem nunca é. Vai lá. Eu acho que o grande desafio é a gente se conhecer primeiro
entender como a gente atua nesses canais, quais são as chaves que até liberam esses canais em cada um, né? Porque a partir do momento que você se equilibra nos 3 canais, você consegue agir dessa forma. Se você aceitar que você só é visual, você vai acabar puxando só pessoas visuais para você. Mas na hora que você entende o equilíbrio entre os 3 e alcança esse momento, aí você consegue atingir as outras pessoas e fazer o raporte da forma correta. Boa, cara! Pô, dá para você escrever um texto sobre isso, você topa? Gostei, hein? Na hora. Na minha vida, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer os cursos de PNL há 10, 15 anos atrás, em algumas situações, e é uma coisa que me anima muito. E isso me ajuda muito na minha capacidade de gestão, porque eu trato com pessoas do setor público, setor privado, vários tipos de empreendedores, então isso aí tem, como diz o outro, salvado minha vida. Parabéns, mandou muito bem aí, vamos lá. Ana Laura, você quer falar um pouquinho? Raíssa, quer falar? Quem topa aí? Professor, pode ser eu então, né? Uai. Vamos lá, Raíssa. Como é que você se localiza nesses perfis, Raíssa? Você tem mais predominância de quais? Professor, eu estava pensando igual o Marcel falou, porque parece que esses perfis, eles funcionam como gatilho para mim. É como se eu identificasse as pessoas e utilizasse desses perfis, né? Você tem um pouco de diálogo interno, não tem, Raíssa? Bem diálogo interno, né? Sim, muito, bastante. O diálogo interno é forte, você olha muito para baixo, para a esquerda para falar. Eu não vou falar sobre isso, não, mas quando eu já está me analisando. Sim, muito diálogo. Não me deixa analisar, não, que eu leio minha bola de cristal aqui, já era. Sim, então eu faço muito isso. Quando eu quero passar algum tipo de aprendizado, eu vejo que a pessoa é mais sensível, então eu sou mais sinestésica essa pessoa. Quando eu estou dialogando com o chefe e eu vejo mais afobação, então eu sou mais o primeiro perfil, né? Então, assim, quando eu preciso ser mais auditiva, então, assim, agora é difícil definir, porque na minha relação, né, minha relação, tirando o profissional, mas minha relação, às vezes eu fico, meu namorado, por exemplo, é muito auditivo, e às vezes eu acho ele muito prolixo, aí eu fico pensando, será que eu não tô sendo muito cruel com ele, né, que eu fico querendo que ele corte logo e chega logo no ápice do que ele tá falando, né? Você tá né? querendo dizer que é você que manda, né, Raíssa? Isso tá quase dizer, isso, né? Mas eu detenho mesmo, eu sou muito espaçosa, eu sou muito espaçosa, mas no serviço eu tento trazer isso para alguma coisa assim que eu preciso definir, que eu vejo que às vezes a pessoa fica dando muita volta e aquilo vai gerando um certo turbilhão e precisa de decisão. Aí eu vou lá e tento fornecer soluções o mais rápido possível. Mas assim, às vezes eu também assumo um perfil de auditiva também, né? Eu preciso escutar também a pessoa também para pensar melhor qual seria o melhor caminho, a melhor solução também. Então, assim, eu me vejo bastante em todos os perfis, mas, assim, pessoal, eu acho que eu estou no primeiro perfil mesmo. Estou saindo dele, não. A gente varia. Essa adaptação é muito bacana a gente fazer, porque a gente começa a ter maiores possibilidades da vida. A PNL é uma ampliação de mapa mental. O que a gente fala de ampliar mapa mental? A gente percebe que a gente não é, a gente está. Eu lembro que eu tive um diretor que me ensinou uma coisa assim, ele falou assim, nunca fale você é um diretor, você está. Porque isso é mais leve para você falar que um dia você perde esse cargo, então você não vai sofrer tanto. A gente não pode falar isso em casa, tá, gente? Em casa, não. No trabalho, pode. Você chegar em casa e falar assim, ó, eu descobri que eu não sou seu marido ou sua mulher, eu estou. É melhor não falar. Deixa quieto, guarda para você. Essa forma no profissional, você não vai causar problema em casa. Fala que você não fala que está, não. A verdade é essa, a gente não é, a gente está. E pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa sobre essas mudanças que a gente faz, aqui tem palavras a usar com cada perfil, é bacana essa apresentação. Vai estar com eles, né, Amanda? Pode estar com eles, não pode? Para mim, tudo bem. Show de bola, vai ter a gravação também. É entender que, olha só, hoje, passei demais. A tecnologia antigamente, na década de 20, era o jornal.
nessa reportagem aqui, o pessoal falava assim, gente, a tecnologia está tomando o espaço do contato das pessoas. A tecnologia no jornal. Hoje é diferente, né? E hoje a gente está vendo aqui que nós temos quase que um museu dos anos 90. As pessoas almoçavam longe do computador. Quem tem filho aqui que é difícil fazer com que o filho almoce na mesa? Dificílimo, né? Largar o tablet. O filho largar o celular ou o tablet, meu Deus, olha que dificuldade. Como a gente tem que, sim, usar a tecnologia a nosso favor, desde que ela não nos escravize. As conexões humanas são ainda as mais importantes. A solidão, para vocês terem ideia, ela mata mais do que doenças cardiovasculares. Está matando mais. Então, cuidado com a solidão exercida pelo excesso, o excesso do uso da tecnologia. Porque eu amo lidar com a tecnologia, desde que ela não nos escravize. E olha que bacana como nós nos desenvolvemos, como a gente expandiu nossa mentalidade, até porque em 1904, eu tenho uma reportagem aqui de um jornal que falava assim, caminhão atinge a casa e mata a velhinha de 42 anos. Em 1904, a mulher de 42 anos era considerada uma velhinha. Qualquer um de nós chamar uma mulher de 42 anos hoje de velhinha, você vai tomar uma na orelha que você nem imagina. Então, as coisas ainda bem foram mudando. Nós vivemos mais, usamos a tecnologia a nosso favor? Sim, sem nunca esquecer essa conexão humana, que é tão importante, a PNL nos traz isso. Olha só, nosso cérebro é mais ou menos 7,5 vezes maior do que era esperado para um mamífero. Nós somos, entre aspas, como eu estou colocando aqui, um pouco mais evoluídos. Temos mais neurônios, não vou entrar em detalhes da neurociência aqui, mas temos mais neurônios no córtex, mais glicose que consumimos. Então, hoje nós temos mais tempo, sim, de transformarmos nossas capacidades e habilidades, desde que possamos usar isso a nosso favor. Até porque, hoje nós vivemos num mundo em que aqui eu mostro a curva de atividade cerebral em relação à performance. Se você tem baixo estresse, baixa atividade cerebral, sua performance é zero. Um altíssimo estresse, sua performance também é zero. Então, nós temos que ter um nível de estresse adequado para ter altíssima atividade cerebral. É uma parábola. Observem aqui. Então, esquece aquela frase no stress. Isso não existe. No stress, a pessoa morreu. Agora, altíssimo estresse é o que hoje a gente chama do famoso burnout dentro das empresas. A pessoa tem um esgotamento físico e mental. E nós temos uma medalha de ouro e uma medalha de prata ingratas como brasileiros. Nós somos considerados hoje o país mais ansioso do mundo. E o segundo país em nível de depressão. Só perdemos os Estados Unidos. Então, nós temos um recorde ingrato. Viver o presente, eu não consigo explicar, não encontrei pesquisas. Talvez por que somos tão ansiosos, por que somos tão depressivos. Agora, esse nível de ansiedade e depressão nos mostra o quanto viver o presente é um grande presente. E eu costumo dizer que nós temos vários lixos e bolhas mentais. O que é um lixo mental? Algo que aconteceu no seu passado e você fica ainda guardando ele na sua cabeça. É um lixo mental. Por isso que a PNL trabalha tanto com ressignificação de crenças, como ressignificar coisas, acontecimentos que aconteceram no seu passado. Nós também temos bolhas mentais. Bolhas mentais é uma preocupação de algo que ainda nem aconteceu. Quantos aqui conhecem pessoas, até porque eu sei que ninguém aqui faz isso, tenho certeza disso, né? Aquelas pessoas que ficam assim, e se acontecer isso? E se acontecer tal coisa? E o excesso de sis gera uma ansiedade desproporcional à realidade. E a pessoa entra numa síndrome de pânico, num estresse horroroso. Então, o excesso de querer controlar o futuro. Eu costumo brincar que nenhum de nós tem controle do futuro. A gente tem que ter metas, tem que ter objetivos, sabendo que o futuro é probabilístico. E tem gente que não entende que não pode controlar o futuro e ainda quer controlar a vida dos outros, pior ainda. Então, nós temos que tomar muito cuidado de controlar o estresse. Isso é um tema que a PNL traz muito. Como através de ferramentas, isso aí no curso PNL a gente fala muito, de ancoragem, submodalidades, nós conseguimos gerenciar melhor nossas emoções. E quem aqui não precisa fazer isso, né? Aqui eu estou falando como um trainer em PNL, que já fiz vários cursos em PNL, e eu conheci a PNL, para vocês terem ideia, há 21 anos atrás, quando eu tive uma crise de pânico.
Eu precisei passar por uma crise de pânico. Precisei fazer um tratamento, uma terapia, que foi muito útil. A PNL me ajudou muito. Aí eu comecei a estudar a PNL. E olha que interessante como é que a vida é meio maluca, né? Nos leva para caminhos diferentes. Eu conheci a PNL, me apaixonei e hoje estou aqui falando de PNL e tem um instituto de PNL. Quando eu tive uma crise de pânico. Então, muitas pessoas entram nessa vibe de muito estresse, muita ansiedade ou depressão e quando a gente fala de saúde mental, está muito relacionada à PNL também. Então, conhecer gente, entender como as pessoas funcionam. E aqui, esse aqui eu trago um gráfico, é uma criação minha. No meu próximo livro de PNL, eu já lancei 2, tem um terceiro agora, vai falar sobre isso. A gente pode ler a pessoa por um gráfico. É possível. Nós podemos entender o comportamento da pessoa, entender como ela funciona através de um gráfico. Então, nós temos aqui o que a gente chama de uma ferramenta chamada metaprogramas. São programas que nós temos na mente. Metaprograma é como se fosse o pacote Office que temos na mente. Eu vou falar o que significa cada metaprograma. Eu não consigo analisar o gráfico de cada um aqui, mas vocês podem entender como é que vocês funcionam, tá? Hoje, como é que vocês funcionam e onde vocês têm que se reprogramar. Você é mais sinestésico, auditivo ou visual? Já falei sobre isso. Sinestésico, relações humanas. O auditivo pensa, pondera para tomar decisão. O visual é rápido. Onde você marcaria aqui no seu gráfico hoje, pessoal ou profissional? Vamos supor que você queira fazer um gráfico profissional. Não é o mesmo do pessoal, tá? Depois você faz um pessoal e um profissional. Faz um gráfico profissional. Profissionalmente, você é mais... Sua tendência é mais sinestésica, auditiva ou visual? Tendência, porque a gente usa os 3. Qual que é a sua maior tendência? Outro programa que temos na mente. Você é mais associado ou dissociado? Olha como é que é importante a gente entender isso. A pessoa associada, ela se envolve nas coisas, ela sente as coisas como se fosse com ela. A pessoa associada, ela vê um filme de terror, ela passa a noite sem dormir, porque ela ouve um barulhinho e pensa que ela lembra do filme de novo. O associado, ele chora, às vezes, de ver um filme. Ele se sente naquela cena. Esse é o associado. O dissociado, ele enxerga mais de fora a situação. Por exemplo, quando você lembra de uma montanha-russa, se você já andou numa montanha-russa, você se lembra como se vendo ela de fora ou como se você estivesse dentro dela? Então, você é mais associado ou dissociado? Qual que é a sua tendência? Você é mais presente ou ausente? Imagina um copo com água pela metade. A pessoa ausente enxerga as ameaças dele ficar vazio. A pessoa presente percebe as oportunidades. Onde você está aí? Fuga de dor ou busca pelo prazer? A pessoa que foge da dor, vou dar uma dica para vocês, ó, ela espera doer pra caramba para mudar. Então, normalmente, quem foge da dor usa a seguinte frase. Se vocês ouvirem alguém falando assim, eu preciso de alguma coisa, é porque a dor dessa pessoa está intensa. Ela já não aguenta mais. Quando ela fala assim, gente, eu preciso terminar essa relação, porque não dá mais. Ela está fugindo de uma dor intensa. Quem busca o prazer, na primeira pedra no sapato, fala assim, ah, tchau, tem muita gente no mundo, por que eu tenho que ficar nessa relação? O que é isso? Então, você é mais fuga de dor ou busca pelo prazer? Não precisa falar, só estou dando as dicas. Interno ou externo? A pessoa interna conversa mais com ela mesma para tomar uma decisão. O externo troca uma ideia com aquela pessoa que ela mais confia para tomar uma decisão. Proativo ou reativo? Não tem juízo de valor aqui, não tem melhor ou pior. Mas o proativo, eu falo assim, gente, tem uma oportunidade no mercado sul do Brasil. O proativo, sem saber que oportunidade é essa, ele fala, eu vou. O reativo fala assim, peraí, que oportunidade é essa? Quanto de salário? Como é que vão ser as condições? Ele para avaliar as decisões. Então, nem sempre ser muito proativo é bom, viu? Depende da situação. Você é mais opção ou procedimento? A pessoa procedimental, ela segue os procedimentos à risca. A pessoa procedimental, ela vai no supermercado com a lista de supermercado e não sai dela. Ela segue. Quem é opção fala, eu chego lá, eu vejo o que eu compro. Eu vejo. Quem é opção vai fazer uma viagem e fala, uma mochila nas costas, lá eu vejo o que eu vou fazer. O procedimento marca o hotel, o roteiro que vai passar, a rua que vai passar, o horário de tal coisa. Como é que é você? Mais opção ou procedimento? Passado, presente ou futuro? Aí nós já falamos sobre isso. O ideal é viver o presente. Quem vive do presente para o futuro? Ansioso. Quem vive do presente para o passado tem tendência à depressão.
E você age mais como grandes partes ou pequenas partes? Pequenas partes, você é mais detalhista. Sabe quando você chega num lugar e observa os detalhes das coisas? Grandes partes, ele vê mais o geral. Se você me der a oportunidade de fazer esse gráfico para você, eu leio seu comportamento hoje, a gente sabe onde reprogramar. Com esse gráfico aqui, a gente sabe exatamente onde reprogramar a pessoa. Utilidade dele? Imaginem você ter um gráfico aqui para recrutamento e seleção. Você define o gráfico padrão da pessoa que você quer contratar e na entrevista você avalia o quanto ela está próxima ou não daquele gráfico. Olha que utilização. Algumas empresas já estão utilizando esse gráfico que eu criei. Outra utilização, você faz o seu gráfico hoje como você funciona. Aí você tem uma meta. Para atingir essa meta, onde que está bom aqui e onde você precisa se reprogramar. Então, olha que legal a beleza da PNL, a utilização prática e objetiva que ela tem para tomada de decisão na sua vida. Essa é uma outra ferramenta, chamada meta-programa. Tá? Então, nós temos que alinhar o que eu sou bom em fazer, no que eu amo fazer e no que é importante para mim. E lembrar que nós temos uma tríade funcionando em nós. Pensamentos, sentimentos e ações ligadas a comportamentos. Pensamentos, sentimentos e ações. Uma coisa impacta na outra, hein? Quantos de vocês, às vezes, acordam no início da manhã, e por isso que a PNL trabalha muito a linguagem, você já conversa com você mesmo. Só mais 5 minutos na cama. Só mais 10 minutos. Você já começa a negociar com você naquele momento. E aí já geram alguns sentimentos, já geram alguns comportamentos, pensamentos, está tudo interligado aqui. Por isso que a gente trabalha muito na PNL a mudança dessas 3 variáveis. Como mudar pensamentos, sentimentos e ações. Aí você muda a sua vida. Porque essa tríade aqui está ligada a uma vida mais plena. E isso é o que a gente busca com a PNL. Tá? Então, olha só, na pirâmide de Maslow, para quem conhece a pirâmide de Maslow, eu mudei um pouco ela aqui. Eu coloquei o Wi-Fi, a base de tudo. Né? Quando a gente não tem Wi-Fi disponível, nós enlouquecemos. Não vou generalizar. Não sei se alguém aqui fala assim, eu estou tranquilo. Posso ficar sem Wi-Fi 2, 3 horas. Eu não consigo não, gente. Pelo amor de Deus. Me deixa num lugar que não tem Wi-Fi, eu fico enlouquecido. Perdeu o celular. Você já imaginou, Raíssa, você sem o celular um dia inteiro? A pessoa fala assim, gente, como é que o pessoal antigamente não tinha celular? Que é isso, gente? Então, ó, de novo, só falando quanto que a PNL trabalha com a saúde mental. Tem muita gente doente porque está escravizada com a tecnologia. Cuidado, hein? Às vezes a pessoa está almoçando, está vendo celular, está vendo e-mail. Claro, não dá. Tem uma hora que você vai dar uma pirada, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ok, cuidado, tem que ter um equilíbrio de vida nisso aí, tá? Então, unir corpo, mente e linguagem. Lembra dessa tríade da PNL, tá? Então, algumas considerações finais que eu quero bater um papo aqui com vocês, senão já temos 1 hora de palestra, o tempo passou rápido, né? Quase 1 hora. Aqui, ó, nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. É verdade, ó. A PNL trabalha com essa ampliação de mapa mental, da gente partir para a ação, a gente entender como nós funcionamos, como vocês falaram, ajudar outras pessoas a se reprogramarem. Nós vimos aqui 2 grandes ferramentas. Saber como é que eu identifico mais as pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Eu tenho uma ferramenta que é aquele gráfico de metaprogramas que me ajuda a contratar as pessoas certas, a liderar melhor as pessoas, a me comunicar melhor com quem está ali. Isso é a PNL. E lembrar desse cara aqui que todos vocês conhecem. Agora, eu não sei se todos vocês conhecem a história do Stallone. Quem já ouviu falar da história do Stallone? Vocês conhecem? Não? Vocês sabiam que na década de 70, um imigrante italiano, ele já tinha uma paralisia no lado esquerdo do rosto, quando ele nasceu. O parto dele teve problemas, ele ficou com uma paralisia do lado esquerdo do rosto. Vocês já viram que ele fala meio, né, com uma paralisia? E na década de 70, ele fez filmes pornô para sobreviver em Nova York. Ele era ator de filmes pornô. Ele sobrevivia com isso. E ele fala, na biografia dele, que teve um momento que ele pensou em suicídio, que ele estava desesperado,
e que ele chegou um dia, ela é casado, e que ele não tinha dinheiro para colocar comida em casa. Então ele não... Vou até parar aqui para a gente conversar um pouco. E ele não teve outra oportunidade a não ser vender o cachorro dele para conseguir colocar comida em casa. E foi para a porta de um bar que ele frequentava, e ali na porta do bar conseguiu vender o cachorro dele por $40. Conseguiu $40 no cachorro dele. Com esses $40, ele voltou para casa para comprar comida, para colocar em casa, que ele já estava em desespero. E aí ele passa em frente à luta do Muhammad Ali, aquele lutador famoso, vocês devem lembrar dele, vocês devem ter ouvido falar dele. Quando ele passa em frente à luta do Muhammad Ali, ele tem um clique, segundo ele, tem um insight de entrar na luta. Pagou $30 para entrar na luta do Muhammad Ali. E durante a luta do Muhammad Ali, ele teve um insight de escrever o filme Rocky. Na hora, ele começou assim, eu vou lançar um filme de boxe, e veio na cabeça dele lançar o filme Rocky, e falou, vai ser Rocky o filme. Ele sai da luta, chega em casa, mente para a mulher dele, e fala que ele conseguiu só $10 pelo cachorro, que era a única coisa que ele podia comprar, que era só $10 pelo cachorro. Ele começa a escrever o filme, rapidamente ele escreve o roteiro do filme Rocky. Quem ia dar bola para um cara que era ator pornô, fazia pequenas cenas em outros filmes por aí, dislexo, quem daria bola para um cara desse? Por sorte, ele fala que por sorte ele conseguiu um diretor que ia pagar para ele $15 mil pelo roteiro. O cara gostou do roteiro, falou, eu te dou $15 mil por esse roteiro, não vai ser um filme, vai ser um filme meia boca mesmo e tal, mas $15 mil eu pago. Ele recusou, porque para ele vender o roteiro, ele queria ser o ator do filme. E ninguém queria dar o papel principal do filme para ele. Aí a mulher dele separou dele, ela desistiu. Falou, não, tá fora. O cara não tem comida para colocar em casa, recusa $15 mil. Tá maluco, o cara é pirado. E ele continua ali, oferecendo o roteiro do filme que ele tinha escrito, que era o Rocky, oferecendo para ele $75 mil. Mas ele não ia fazer o papel do ator principal, que ninguém confiava nele. Ele recusa de novo. Passando muita dificuldade, até que quase 6 meses depois, como ele diz, um maluco lá resolveu me oferecer $15 mil de entrada, mais 1% de faturamento do filme. Esse 1% de faturamento que esse cara ofereceu deu a ele o primeiro $1 milhão da vida dele. O Rocky ganhou 4 Oscars, foi um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, que ninguém acreditava. Ninguém, nem o próprio diretor que pagou para ele $15 mil, que ele falou assim, bom, $15 mil, qualquer coisa eu recupero esse dinheiro, não vai dar nada mesmo, você pode ser o ator do filme, não tem problema não. Vai ser um fracasso esse filme. Aí aceitou o Sylvester Stallone como ator do filme. Quando ele pega os $15 mil na mão antes de começar a gravar o filme, vocês acham que ele comprou mais coisas para ele? Não. Ele foi para a porta do bar que ele queria recuperar o cachorro dele que ele tinha vendido. E ele falou que ficou dias ali esperando, até que o cara que frequentava o bar também chega com o cachorro e falou assim, eu quero comprar meu cachorro de volta. Ele vendeu o cachorro por $40, vocês lembram? Recomprou o cachorro pelos $15 mil, que o cara não queria vender o cachorro de volta. Ele pagou $15 mil para ter o cachorro dele de volta. E esse cachorro, eu não sei se vocês viram o Rocky 1, ele faz parte do filme. Ele falou que o cachorro, ele era fundamental que fizesse parte do filme, o cachorro faz parte do Rocky 1. E ele ganha o primeiro $1 milhão dele e acreditou muito no sonho dele. E, sem dúvida nenhuma, gostando ou não dele, é um ator que faz muito sucesso até hoje. Então, essa é uma história interessante para a gente perceber o quanto que nós não somos escravos, vamos dizer assim, dos nossos genes ou da nossa herança, do que aconteceu na nossa vida. Aconteceu muita coisa ruim na vida dele. E nem por isso ele desistiu, ele se reprogramou, ele acreditou no sonho dele, ele acreditou que ele podia ser cada vez mais, e isso é PNL. É você se reprogramar, acreditar mais em você, assumir novos comportamentos, assumir mais protagonismo de vida e partir para a mudança. PNL é a mudança. E é uma história interessante que mostra
o quanto é importante a todo momento a gente estar se reprogramando, e ele mesmo fala na biografia dele, não sei se ele conhece PNL, mas ele mesmo fala na biografia dele que reprogramar-se toda hora é o sentido de vida para ele, que a todo momento ele está se reprogramando para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês, né? Uma visão rápida da PNL, ao mesmo tempo, na minha opinião, uma visão que traz para nós isso, é o protagonista de nossas vidas. O quanto é bacana nós, a todo momento, estarmos nos reprogramando e ajudando outras pessoas a se reprogramarem. Obrigado, estou aberto a perguntas. Vamos lá, quem quiser aí, uma pergunta, algum comentário. Opa, isso mesmo, Fabiola. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Perfeito comentário, isso aí. Amanda, dica, teremos curso de PNL, né, Amanda? Em Goiânia. Já tem uma filinha já, a galera perguntando, e desconto, eu quero fazer. Todo mundo aqui ansioso, professor. Vamos ter o curso de PNL em Goiânia em breve. Eu não sei se é bom ou ruim, mas eu estarei com vocês, né? Então. Vamos lá, gente. Perguntas, comentários? Alguma colocação? Obrigado. Vamos lá, é um debate rápido, claro, para que vocês entendam mais a ideia da PNL, para que vocês percebam quanto é bacana, né? A gente estar ligado em tudo isso, todas essas mudanças, né? A vida é uma constante mudança. Eu costumo dizer que a água parada dá bicho, né? Água parada dá bicho. Então a gente tem que estar em movimento. Rodrigo está falando aqui, aguardei o curso em Covid. É verdade, Rodrigo. Cara. Palestra lá na Exup. Aí eu venho falando com alguém no WhatsApp desde lá. Não, a turma vai ser em março. Vai ser em abril. Vai ser em junho. Só fechando. Rodrigo, agora vai, cara. Agora. Aí... Agora vai ser online. Eu falei assim, online. Híbrido, né? Tem que aprender. Não, agora vai, né? Nós vamos ter um modelo híbrido de curso e a coisa vai fluir bem agora. O Covid não ajudou na época, né, Rodrigo? Fazer o quê? Tudo bem, são aprendizados e a gente aprende com alguns problemas também. Vamos crescer, vamos para cima, né? Não podemos desistir. Com certeza. Gente, professor, eu não tenho dúvidas, não, mas tem um comentário. Eu já fiz uma formação em PNL, mas, poxa, como tudo pareceu novo para mim outra vez. Foi muito bom revisar todo esse conteúdo. E eu estou muito ansiosa pelo curso também. Estou muito motivada para me desenvolver, para poder influenciar isso para o meu time. Acho que é uma ferramenta maravilhosa. Eu sou suspeito, né? Eu sou suspeitíssimo. Eu amo falar do tema. E mais do que falar do tema, eu aplico na minha vida. Então, a PNL é você poder aplicar realmente todas essas mudanças, todas essas possibilidades na sua vida, né? Então, isso é que é o mais legal. Pergunta, gente, aproveita. Certo, né, professor? Tudo tem o momento certo. Se não aconteceu o curso ano passado, é porque esse ano talvez a gente esteja mais preparados para poder... Eu acredito nisso, Kellen, que nada é por acaso, sabe? Nada nessa vida é por acaso. Eu não acredito em coincidências, não. Se não aconteceu ano passado, é porque talvez agora vai ser melhor. Quando a gente encontra alguém na rua, a gente fala coincidência. Mentira. É o momento certo, né? Quem falava isso, o Jung, o sincronicidade. A gente encontra a pessoa certa na hora certa, né? E as coisas acontecem na hora certa da nossa vida. Pelo menos eu acredito muito nisso. Apesar de que teria ajudado muitas pessoas durante a pandemia, né? Esse tipo de conhecimento teria ajudado muita gente naquelas quarentenas tão sofridas, né? Verdade. Ainda hoje. Professor, eu marquei uma dúvida aqui desse metaprograma. Ele, para ser identificado, existe algum tipo de inventário que as pessoas respondem para poder dar os indicadores? É um questionário, aí a gente faz o gráfico com a pessoa e a partir do gráfico você tem aquela foto do comportamento atual dela para saber onde ela pode se reprogramar. Tem um questionário que a gente faz. E, professor... Você gostou daquele gráfico? É um gráfico bacana, né, Kelly? Aquele gráfico diz muito. Gostei, com certeza, bem interessante. Legal. Oi, Graziele. Graziele. Eu até tinha falado sobre a Mamba, né? Ela já deu uma palestra importantíssima, né?
E é um trabalho multidisciplinar. Né? Eu acho que juntou aí você com ela, com palestra espetacular. E ESUP, sim, tem de adotar essa linha multidisciplinar, né? Para estar aí formando alunos extraordinários, né? E eu não sabia do seu curso, que eu entrei agora, né? E estarei no aguardo, viu? Ah, que bom, ó. Juntos aí com a ESUP, ó, parceiros, e vamos lançar esse curso de uma forma bem prática, bem objetiva. O Rodrigo está falando aqui. Ô, Rodrigo, os dois, cara, é conhecimento prático empresarial e automaticamente você tem um autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O foco é empresarial, sim. Agora, como falar da PNL sem falar também de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento? Não tem como. Então, não dá para separar uma coisa da outra, né? Até porque o pessoal e o profissional estão muito envolvidos. O que eu posso te garantir, Rodrigo, é que é ferramenta pra caramba, cara. Pode ter certeza. Se você usar das ferramentas todas, que vão ser umas 50, se você usar umas 20, você já tem um alto grau de desenvolvimento pessoal e profissional. Pode ter certeza que é muita ferramenta. Eu sou muito prático, meu na aula não é teórica, não. É teoria prática, teoria prática. Como eu disse hoje aqui, eu acredito nisso que eu falo, eu não falo nada que eu acredito. Conhecimento sem prática não vale nada. Tem que ser conhecimento praticado para gerar habilidade. Então, o curso é todo baseado em práticas empresariais e até mesmo pessoais. Beleza, Rodrigo? É isso que você procura ou você quer um mestrado em PNL? Seria mais do prático mesmo. Ah, então nós estamos alinhados. Você fala assim, eu quero estudar toda a origem. Não, eu falei, não, nós vamos falar pouco, nós vamos partir mais para a prática. É prática, não vai ser essa aula de doutorado em PNL, não, é prática. A palestra que eu tive pessoalmente, não falo desmerecer essa, mas foi bem melhor. Teve exercício, interação da galera. Quando a gente está no pessoal, Rodrigo, aí, claro, né, cara, aí pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que nós vamos ter muita interação. Olha o Rodrigo sinestésico, olha o Rodrigo no momento sinestésico dele. Cara, ele quer o contato físico, né? Isso aí, tá certo. Rodrigo, tá certo, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Quando a gente tem o contato, a interação, é muito gostoso, né? Sem dúvida nenhuma. E eu sinto falta pra caramba. Quem não sente um pouco dessa falta, né? Desse contato. Oi, Graziela. Professor, e essa técnica, ela é usada em entrevistas de emprego particular e também concurso ou não? Como é que eu não entendi? Desculpa. Sim. PNL, ela também, você fez algumas perguntas, né, direcionadas. Você é isso. Ela é usada em entrevistas? Também. Nós podemos usar técnicas de PNL em entrevistas de emprego, podemos usar técnicas de PNL em negociações que fazemos, para oratória, para termos uma oratória mais persuasiva. A gente estuda na PNL, por exemplo, a linguagem de persuasão. Você deixa a pessoa conectada em você. A PNL é muito, muito, muito usada também no gerenciamento das emoções, no exercício da liderança. Então, são múltiplas aplicações que a PNL tem, tanto para a vida pessoal quanto profissional, como nós estamos falando aqui, né? Não tem como separar as duas. Mas, para cada pessoa, vão ter aplicações diversas, dependendo da área dela, né? Sim. Eu acho que até em prova de concurso, quando está lá as provas, eu esqueci o nome, gente, que tem concurso público de direito, né? Eu acho que até a banca usa. Pode ser. Né? Que eles fazem muita pergunta pessoal também, não só da lei seca, mas também direcionada a esse comportamento humano, né? Concordo, pode ser sim, que muitas pessoas conheçam ali a PNL, né? Pergunta, gente, vamos lá. Alguma colocação? Rodrigo, eu tô doido para voltar ao presencial também. Nós vamos voltar, cara, rapidinho. Já tá aí, ó. Tá na porta. A PNL, ó, pode ter um modelo híbrido, a teoria a gente pode fazer até online. Dá para a gente passar a teoria online. A prática tem que ser presencial. Por isso que é tão importante, né, como nós vamos lançar, né, mano, o modelo híbrido, que dá para passar a teoria online. Agora, a prática, Rodrigo, a prática PNL
online não rola. Tem que ser ao vivo e a cores para praticar e fazer acontecer. Você aplicando em a leitura na... Era a Raíssa? Você já olhou para baixo e viu que o cara tá lendo aí. Como é que é? Agora há pouco a Raíssa foi falar, gesticular alguma coisa, você já estava, olhou para baixo, para a esquerda, não sei o quê. De algo interno. Então, assim, o corpo fala, assim, essas técnicas a gente vê, aí quando você começa, assim, deixa eu observar só esse ponto, e realmente você começa a associar e aplicar. Você, Rodrigo, você olha muito para cima. Quem olha para cima busca imagens e é muito visual, é muito rápido. Você vem buscando imagens no cérebro toda hora, fala de uma imagem, logo depois vem uma outra. Seu pensamento é acelerado, você olha muito para cima. E eu vou arriscar dizer que não é só visual, você é muito intenso, é 880, visual e sinestésico ao mesmo tempo. Não tem meio termo com você. Não. Eu também acertei, quero tá vendo, Rodrigo? professor. Acertei, cara. Como que eu acerto essas coisas, cara? Olha que interessante. Imagina se eu usar isso a seu favor, Rodrigo. Cuidado, hein? Cuidado. Nós vamos usar a nosso favor para persuadir, mas dá para ler a pessoa com muita rapidez. Por isso que é tão importante essas práticas. Você é 880, tenho certeza. Pode te ver aqui. Mas tem que fazer análise de todo mundo agora, professor. Não, agora nós vamos começar a cobrar. Eu vou abrir uma tenda aí em Goiânia. Taxa, grátis. Uma tenda holística. A Amanda vai receber o pessoal. Tô brincando. Não, mas dá. Isso é legal a gente aprender a fazer, Graziela. A gente aprende a fazer para usar, para ajudar as pessoas. Uma das melhores definições que eu já ouvi do cérebro é que o nosso cérebro é um órgão social e somos seres sociais. E por isso, quando nós nos relacionamos bem com as pessoas, conseguimos manter essa boa relação, isso é um grande ganho para a gente. Só uma dica, tem uma das pesquisas mais antigas do mundo, da Universidade de Harvard, procura um cara chamado Robert Waddington. Ele fez uma pesquisa, e está ainda vigente essa pesquisa, que não é riqueza, não é fama que faz com que a pessoa tenha uma vida mais feliz. Nós temos uma vida mais feliz quando temos bons relacionamentos. A pessoa que tem bons relacionamentos pessoais e profissionais, que enxerga mais do que colegas de trabalho ali, enxerga amigos, alguns, né? Nem todos para enxergar, que tem bons relacionamentos com algumas pessoas, elas têm a tendência a viver mais. É um protetor de saúde mental. Depois vocês deem uma lida nesse cara, tem um vídeo TED dele, eu vou escrever o nome dele no chat aqui, o Robert Waddington, ele tem um vídeo TED de 2015, essa pesquisa ainda está sendo válida até hoje, como bons relacionamentos protegem a nossa saúde. Ele comenta que não são os índices de colesterol que vão indicar se uma pessoa de 50 anos vai chegar aos 80 bem. Também, claro, tem que cuidar do colesterol, cuidar da saúde física, tem que cuidar, como a gente diz, do hardware. E tem que cuidar muito do software também, tem que cuidar da nossa saúde mental, dos relacionamentos, do estresse. Aí a gente chega longe com saúde mental e com disposição. Dê uma olhada numa palestra TED dele, como é bacana, e isso a PNL valoriza muito, termos bons relacionamentos. E mesmo que a gente não consiga ter excelentes relacionamentos com alguém que ali está, a gente deseja o bem para ela, longe da gente. Não tem isso também? Às vezes a gente fala assim, que essa pessoa seja muito feliz a quilômetros de distância de mim. Isso é importante também. Então não é gostar de todo mundo. Tem hora que a gente é amigo, adora aquela pessoa, que bom estar perto dela. Tem uns que você deseja o bem, longe de você. Quem nunca fez isso aqui, gente? Vamos ser sinceros. Você fala que essa pessoa seja muito feliz. No Japão. Que ela more lá, seja feliz, encontre alguém, não perto de mim. Vocês estão rindo porque vocês já desejaram isso também, né, gente? Mal a gente não deseja, não. Mas desejar o bem para todo mundo. Às vezes alguns mais perto, às vezes alguns mais distantes da gente. Faz parte da vida. Né? É uma dica que eu dou desse vídeo. Oi. Eu falo, professor, que é uma solidão externa. Que você está ali, você precisa do outro, mas você não interioriza o que o outro quer para você. Ele não interfere nas suas decisões, mas você tem que ter um relacionamento. Porque o outro faz parte da sua vida, mas desde que ele não interfira negativamente na sua vida.
Isso, e aí uma dica interessante, Graziele, quem tem muito perfil sinestésico, o sinestésico, principalmente, às vezes tem dificuldade em dizer não. Então tem que tomar cuidado, que quem é muito sinestésico, às vezes, abre mão para agradar o outro. Não é legal isso, não. Professor? Não é legal, não. A gente tem que dar e receber na mesma moeda. Sim, Raíssa. Só fazendo acrescentando sobre sinestesia, porque o sinestésico também, ele é muito, eu não sei se seria a melhor palavra, mas ele tem uma certa carência, né? Porque a PNL, ela também entra na parte da psicologia, assim, que eu até estava comentando que eu tenho uma amiga que você citou Jung, né? Ela é junguiana, e eu estava comentando com ela que às vezes a gente tem uma necessidade muito grande de compreender o próximo, né, o outro, quando você compreende o outro, você sabe exatamente o que ele gosta, né? Você sabe onde você pode agradá-lo. E justamente você agradá-lo é uma maneira de mantê-lo perto de você, porque se você está agradando, aquela pessoa vai ficar mais próxima de você e você vai ter menos momentos de solidão, né? Então faz meio que parte uma pessoa que não consegue dizer não, que sempre está ali nessa escuta também, nesse acolhimento, e agradando aquela pessoa justamente para que ela faça companhia, para que ela sinta a vontade do seu lado, né? Que ela faça companhia. E muitas vezes você trabalhar a solitude, ela é muito interessante, né? Para você saber equilibrar todo esse tripé, né? Que nos mantém. Mas é interessante esse trem de você se adequar ao outro, né, no fator de trazê-la a fazer companhia para sua solidão, né? Que é muito interessante. E aí, Raíssa, é importante uma lei que nem é da PNL, isso vem das constelações sistêmicas, que é uma lei do dar e receber, a lei do equilíbrio, chamada lei do equilíbrio. Tem gente que doa mais do que recebe, não está em equilíbrio. Tem gente que recebe mais do que doa, também não está em equilíbrio. Temos que tomar cuidado para mantermos esse equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Né? Se não tiver em equilíbrio, alguma coisa fica ruim, né, Raíssa? Alguma coisa fica... Temos que deixar a lei do equilíbrio sempre estar em prática na nossa cabeça, nas nossas ações. Será que eu estou praticando a lei do equilíbrio? Será que eu estou doando mais do que eu recebo ou vice-versa? Tem que estar sempre... Por isso que a PNL é sempre um questionamento para a mudança. Muito bem colocado. E a questão, assim, é sempre cíclico. A gente acha que a gente atinge um patamar e ele realmente é um estado, né? Como você falou, não é um estado, né? Mas é uma questão muito cíclica. A gente atinge um patamar, a gente tem aquele autoconhecimento, mas você sempre vai passar por processos cíclicos, né? Porque o universo é isso, né? Ele é expansão e cíclico ao mesmo tempo, e dinâmico, né? Então, a gente, como microcosmos, também seguimos a mesma lógica. Muito bom comentário, excelente, parabéns. Isso aí. E importante, você falou, professor, os extremos, né? Estar nos extremos não é nada benéfico, né? Não, muito extremo, muito extremo. Seja para um lado ou para o outro, não é benéfico. Buscar esse equilíbrio é um grande desafio. Talvez a gente nunca consiga estar totalmente equilibrado, mas que possamos toda hora estar buscando esse equilíbrio e vivendo as novidades da vida. Isso é que é o legal. Não é nada pior do que viver numa zona de conforto. O pessoal fala, zona de conforto é ruim? Não, deixa que você expanda ela toda hora. Aí não fica ruim. Se você for expandindo sua zona de conforto, fica ótimo. Só não pode viver nela durante uma mesma zona de conforto durante muito tempo. Expansão de zona de conforto é o que a gente diz na PNL de expansão de mapa mental. Né? Isso é muito bacana. Ah, gente, esse papo a gente podia ir longe aqui. A coisa é bacana. Amanda, vai lá à disposição, Amanda. Gostei do bate-papo com vocês. Espero revê-los, hein, Amanda? Foi realmente muito bom, professor. Muito obrigada por ter compartilhado. Prazer. Muito obrigada a todo mundo pela participação, né? Quanta contribuição interessante. Nós vamos disponibilizar o PowerPoint, né, que o professor utilizou durante o bate-papo. O link também com o bate-papo, caso vocês queiram rever, compartilhar, né, com as pessoas do ciclo social. Acho que esse é um tema relevante para todo mundo, né? No ambiente profissional, enfim, ou familiar. E quero agradecer novamente a presença. Esperamos que vocês se motivem a conhecer mais do tema, né?
Em final de agosto temos uma formação coordenada e também ministrada pelo professor Marco Túlio iniciando, e estamos à disposição aí para fomentar mais conteúdos relevantes para vocês. Obrigada e boa noite. Obrigado. Uma ótima noite para todos aí, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Prazer. Obrigada, bom descanso. Obrigado, boa você noite, também, Grazi. Até mais. Boa noite, Amanda. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Vou te mandar a apresentação aqui, tá, Amanda? Tá bom, me manda pelo WhatsApp, que amanhã eu já faço o e-mail e mando pro pessoal. Professor, Claro. tentei achar aquele vídeo. Eu vou te mandar no WhatsApp, você me confirma se é ele, porque se for, eu vou mandar ele no e-mail também, como dica de conteúdo para o pessoal que participou, tá bom? Então, né? Tá. Eu não sei se é ele, mas vou compartilhar o link aqui, você me confirma Como se viver uma vida... Como é que é o nome do vídeo? Não, na verdade está em inglês esse aqui. É inglês mesmo? Tem a tradução em português. Ele está em inglês, mas tem a tradução em português. Vou mandar aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se é esse aqui, vamos ver. Não, não é esse não. Não é não? Vamos ver qual que é. Vou encerrar aqui, professor, que a gente está gravando, depois a gente quer mandar pro pessoal. Mas eu não estou como host mais, professor. Encerra aí a gravação, por favor. Encerro. Aí eu te mando no YouTube as coisas, tá? No YouTube, hoje, gente. No WhatsApp. Então tá, combinado. Beijo. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.